Chá Comigo, um podcast de Tsering Palderan. Estes episódios de podcast são chávenas de chá que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas o faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um chá comigo. Datas são convenções. Valem o que valem segundo a importância que lhes damos. Porém, tenho uns quantos marcos ao longo do ano que me servem para avaliar o caráter imprevisível das coisas. E quase todos os anos me apercebo de que a minha vida tem uma vida própria. Um desses marcos costuma ser o Ano Novo. Nos dias que precedem e sucedem a mudança de ano no calendário solar, costumo olhar para onde estou. Não apenas o local, e mesmo esse é frequentemente inesperado, mas o panorama geral da minha vida. O que estou a fazer, o que planeio fazer, o meu estado de espírito, enfim. E praticamente cada ano me surpreendo. Sobretudo quando me reporto ao ano anterior, na mesma data, e no quanto eu estava longe, na altura, de imaginar onde estaria no ano seguinte. Talvez seja uma particularidade minha. É verdade que as minhas raízes são, assim, aéreas, bem enroscadas em torno da busca espiritual e da descoberta da natureza da mente, mas pouco mergulhadas na terra e sempre prontas a levantar voo. Eu sei que soa fascinante para algumas pessoas, porém aviso-vos que nem sempre é confortável. No entanto, acredito que em grau maior ou menor, todos nós poderíamos fazer uma avaliação semelhante à minha. A vida está cheia de imprevistos, de mudanças, de acontecimentos. É um fervilhar de coisas sempre a acontecer. Se a mudança nos assusta, optamos muitas vezes por passar ao lado desse borbulhar e permanecer na zona de conforto, no familiar, no conhecido. Às vezes, porém, não temos opção. Se vivemos na resistência e no medo, qualquer mudança é assustadora. Focamos-nos na perda e contabilizamos as coisas que irão desaparecer. Podem até ser coisas que na véspera nos pareciam descartáveis ou mesmo desagradáveis, mas assim que ameaçam desaparecer, tornam-se vitais e imprescindíveis. Quanto mais medo tivermos, mais teremos a necessidade de controlar. Controlar os acontecimentos, as pessoas, os nossos sentimentos, e, enfim, mais ou menos tudo. Qualquer mudança, então, é aterradora e o imprevisto nunca é bem-vindo. Isto pode ser uma forma muito desconfortável de viver, uma vez que tudo está sempre a mudar. Quer estejamos ou não abertos à mudança, quer acolhamos a impermanência ou lutemos contra ela, nada permanece igual e essa é a única constante da vida. As pessoas costumam dizer que o mundo dá muitas voltas. E isso é algo que podemos constatar ao longo da vida, na nossa e na dos outros. Antigos inimigos aliam-se subitamente, amigos de longa data zangam-se, ideias que antes refutávamos com veemência de repente parecem fazer sentido, etc, etc, etc. Este tipo de conversa cria geralmente um certo desconforto. Acho que secretamente todos gostaríamos que as coisas durassem, fossem confiáveis, sólidas, estáveis. Ou pelo menos achamos que gostaríamos. Porque se fosse o caso, não só as coisas boas, mas também as más, estariam na nossa vida para sempre. Tudo seria previsível e a vida tremendamente chata. Acho que a nossa resistência à mudança é excessiva e, como em muitos casos, talvez precisemos de mudar a nossa perspectiva. Uma percentagem estupidamente grande do nosso sofrimento não vem das coisas em si, mas da forma como as avaliamos,
das ideias que temos sobre elas. E se não podemos evitar a mudança, podemos mudar o que sentimos em relação a ela. Quando algo muda, em vez de pensarmos exclusivamente nas coisas que vamos perder, podemos concentrar-nos em tudo o que vamos ganhar. Certas vantagens poderão não ser imediatamente visíveis, sobretudo se nos mantivermos focados nas perdas. Por isso temos de exercer o discernimento e a criatividade e permanecermos abertos a descobri-las. Por outro lado, devemos também estar conscientes de que a ideia de perder algo nos faz sobrevalorizar o que vamos perder e esquecer todos os seus defeitos e inconvenientes. Então, é o momento de pensar neles. Por vezes rio de mim própria quando me vejo resistir à mudança de uma situação à qual, por sua vez, eu resisti com todas as forças. Demorei a aceitá-la, lutei contra ela e agora que vai mudar, resisto? Não é absurdo? Cada vez que faço a minha avaliação anual de todas as alterações ocorridas na minha vida desde o ano anterior, chego a conclusões interessantes. Uma é que as preocupações que me atormentavam há um ano, se é que ainda me lembro delas, na maioria dos casos ou já foram solucionadas, ou já me adaptei, ou deixaram de ser relevantes, quem sabe substituídas por outras mais prementes. Outra é que uns anos mais, outros menos, a vida me levou por caminhos bastante inesperados, para locais, ideias, visões, experiências que não imaginaria possíveis, ou que pelo menos não eram previsíveis. Alguns acham a perspectiva aterradora. Eu digo que é o encanto de estar vivo, não é? Uma terceira constatação é a de que algumas das coisas que me pareciam negativas há um ano atrás finalmente abriram caminho para acontecimentos ou desenvolvimentos inesperados e surpreendentes, às vezes extremamente positivos. E, por outro lado, algumas das coisas que me entusiasmavam na altura e que inclusivamente monopolizavam quase completamente os meus pensamentos se revelaram ser bem menos positivas ou valiosas do que pareciam e não merecerem mesmo que lhes desse tanta importância. E, finalmente, é que com mais ou menos dificuldade acabei por adaptar-me a quase todas as situações que me pareciam desafiantes na altura e que, na verdade, se for muito honesta comigo mesmo, embora possa sentir alguma nostalgia do que passou, não poderia, nem desejaria, voltar ao que era então. A vida, as situações e nós próprios somos um fluxo. Nunca fomos e nunca mais seremos a pessoa que somos neste preciso instante. E, francamente, ainda bem. Não que eu esteja descontente com a pessoa que sou, mas porque seria antinatural e, sobretudo, soberbamente aborrecido. E, finalmente, aceitar e integrar a impermanência sem ideias pré-concebidas nem resistência tem o efeito de trazer leveza e ternura à nossa vida. Nada é tão bom nem tão mau como parece, porque nada permanece igual e tudo evolve. Obstáculos tornam-se vantagens ou protegem-nos de males maiores. Forçam-nos a aperfeiçoar-nos. Tudo passa. Por isso, seja qual for a situação desagradável ou dolorosa em que se encontra, coragem, porque ela também está a evoluir. Na verdade, já está a passar. Ouço daqui a pensar, ok, tudo bem, mas e as coisas boas? O que há de bom em sabermos que também vão passar? No outro dia, um post do Facebook mostrava num gráfico o valor que damos às coisas. Se numa escala de 1 a 10, antes de as termos, lhes dermos 6, depois de as possuirmos, damos-lhes 3 e quando as perdemos, 9. Este fenómeno é bem conhecido de todos nós. Tudo o que damos por garantido desvaloriza aos nossos olhos. É irónico, não acha? Que algo que sofremos para obter e que vamos amargamente lamentar quando perdermos, nos dê tão pouca felicidade enquanto está presente. E isso apenas por estarmos completamente inconscientes da sua impermanência. Então, quanto mais percebermos que tudo é passageiro, que tudo muda e nada é garantido, mais valor daremos ao que possuímos neste momento e, finalmente, mais aproveitaremos a vida. Eu sei que parece paradoxal, mas está comprovado.
Se já alguma vez passou por uma situação em que pensou que tinha chegado a sua hora, poderá ter reparado como, depois de passado o perigo, a sua vida, que era a preto e branco, ficou de repente em alta definição, com todas as cores imagináveis. É por isso que eu, sem esperar por uma situação tão extrema a acontecer, tento todos os dias lembrar-me de que cada instante é único, de que cada respiração é uma eternidade. Bom ano!